Bem, esse contexto de adaptação, né? Nós já trabalhamos também aí na escola, eu já trabalho aqui também no Centro de Inteligência, que é o desenvolvimento da inteligência emocional, né? Que é essa preocupação socioemocional. Que é a gente entender, por exemplo, que nós fazemos cerca de 3.000 avaliações todos os dias. O que seriam essas 3.000 avaliações? Avaliações é como se a gente estivesse conversando baixinho com a gente mesmo. Quando você vai atravessar a rua, que você olha para um lado, olha para o outro, percebe que vem um carro e você ainda atravessa, é porque você fez a avaliação que dá tempo de atravessar. Quando você chega em e está conversando com alguém, por exemplo, que você concorda ou discorda de alguma coisa, você vai perceber também que você fez uma avaliação. Se você olha para alguma coisa, acha bonita ou feia, se você escuta alguma coisa, acha interessante ou desinteressante, certo ou errado, você também está fazendo uma avaliação. Então, é importante que vocês entendam que quando a gente soma tudo isso, nós fazemos 3.000 avaliações todos os dias. E são essas avaliações que geram na gente os sentimentos. São esses sentimentos que geram as intenções, e são as intenções que nos levam à atitude. Então, o que é interessante da gente entender? Né? O que é importante de nós entendermos? Que grande parte das atitudes que nós tomamos, nós não temos certeza se fizemos a avaliação certa. Então, a inteligência emocional, né, tem um primeiro componente que é a autoconsciência. A autoconsciência é o quanto que eu consigo entender de mim mesmo, que eu consigo conhecer de mim mesmo. Então, essa autoconsciência significa o seguinte: o que eu sei de mim? E para que eu consiga saber de mim, para que eu tenha esse autoconhecimento, essa autoconsciência, eu preciso desenvolver 5 habilidades. A primeira delas, eu preciso entender que tudo que chega a mim por meio dos meus sentidos. Tudo que vocês sabem do mundo chegou por meio dos sentidos. Não sei se cada um já conseguiu pensar nisso em algum momento, né? São as coisas que eu estou vendo, as coisas que eu estou escutando, as coisas que eu estou tocando, sentindo, né? Então, através dos meus sentidos, eu percebo o mundo. Muitas vezes a gente não dá valor para os sentidos, né? A gente acha que é algo natural, a gente não, né? Sempre teve. Um dia que o olho começar a ficar ruim, que a gente vai perceber que a gente não estiver escutando bem, mas são por meio dos sentidos que nós temos contato com o mundo. Aí, quando eu vejo alguma coisa, eu acho bonito ou feio, o que acontece? Eu vou fazer uma avaliação disso, né? Essa avaliação, dependendo da avaliação que eu faço, e muitas vezes a minha avaliação tem uma relação com a minha personalidade, né? Vamos imaginar que talvez eu seja muito pessimista, vou fazer uma avaliação negativa das coisas e vou acreditar que é assim que tem que ser feito, mas enfim, quando eu faço uma avaliação, isso gera em mim um sentimento. Se eu faço uma avaliação positiva, muitas vezes gera um sentimento positivo. Se eu faço uma avaliação negativa, muitas vezes eu vou também, né, ter essa consequência. Então, esse sentimento vai me levar a uma intenção. E essa intenção vai fazer com que eu tome uma atitude. Então, vamos começar a entender a importância da inteligência emocional. Primeiro, eu preciso saber como que eu chego às minhas atitudes. Porque vamos imaginar que eu faço uma avaliação equivocada de algo que eu vi, isso me gera um sentimento equivocado, me gera uma intenção equivocada, eu tomo uma atitude equivocada e nem sei que eu estava errado. Então, quando eu tenho uma autoconsciência, eu tenho uma tendência a chegar a atitudes melhores. Aí a gente vai para o segundo componente da inteligência emocional, que é o controle das emoções. E quando nós falamos de controle das emoções, é bem importante a gente entender que existe uma diferença entre controlar as emoções e sufocar as emoções. Porque controlar as emoções é quando você consegue pegar aquelas emoções, né? Lembra que as emoções são inatas, né? Inconscientes, inclusive. Você transforma em sentimentos e consegue controlar aquelas emoções, aqueles sentimentos. E para que eu controle as minhas emoções, eu preciso saber qual emoção que eu sinto, né? Eu não vou conseguir controlar aquilo que eu não conheço. Então, quando eu consigo controlar as minhas emoções, eu estou controlando os meus pensamentos. É importante que a gente saiba que existem 2 tipos de pensamentos. Existem os pensamentos automáticos, que são irracionais, muitas vezes, nos levam a raciocínios distorcidos. E existem também os pensamentos construtivos ou instrutivos, né? São os pensamentos
que nos fazem ter boas ideias, ter pensamentos positivos, tentar buscar alternativas para resolver as coisas. De acordo com o pensamento que eu tenho, isso gera uma alteração fisiológica, né? Muitas vezes o coração batendo disparado, se eu estou muito nervoso, um frio na barriga, respiração ofegante, né? Ou uma sensação de tranquilidade que faz com que eu tome uma atitude. Então, tem aquelas pessoas que não conseguem controlar as emoções. Então, elas sufocam as emoções. O que significa sufocar as emoções? Você não vai explodir, mas você vai implodir. É como se você prendesse aquela emoção dentro de você. Isso pode trazer um transtorno, por exemplo, psicossomático. Né? O que é psicossomático? Uma questão da sua mente que interfere na sua maneira de sentir as coisas. Né? Muitas vezes a gente vai ter um problema na pele, né? Muitas vezes a gente vai ter, sei lá, uma gastrite nervosa. Se for uma mágoa, eu posso ter um problema no meu fígado. Se for alguma nervosismo, eu posso ter uma alteração nos meus batimentos cardíacos, ter um ataque cardíaco. Enfim, quando eu não consigo controlar as minhas emoções, o meu corpo me dá sinais disso. E que bom que dá. Mas por que eu estou dizendo que bom que dá? Porque me dá consciência de que tem algo errado acontecendo comigo, tem algo acontecendo com a minha mente. A gente já não consegue mais separar mente de corpo, porque agora a gente tem consciência. Né? A nossa consciência interfere no nosso corpo e o nosso corpo interfere na nossa consciência. Então, eu estou falando ainda do segundo componente, controlar as emoções. Aí a gente chega num terceiro componente, que também é muito importante, que é a motivação. Eu preciso ter motivação para fazer as coisas, para viver, inclusive. Né? E vamos entender o que é motivação. Motivação é ter um motivo para ação. Se eu não tiver um motivo, eu não vou ter uma ação. Se eu não tiver um motivo para estudar, para trabalhar, para me relacionar bem, eu não vou ter ação de estudar, de trabalhar, de me relacionar bem. Então, toda vez que eu tenho um motivo para a ação, eu tenho uma motivação. E é importante que a gente entenda também que ninguém motiva ninguém. Eu não consigo motivar ninguém, as pessoas em geral não conseguem motivar ninguém. A gente consegue, no máximo, criar condições para que as pessoas se motivem. Né? Então, quando você tem condições para se motivar, você tem a opção de se motivar ou não, porque a motivação é de dentro para fora. Né? Nós chegamos, então, no quarto componente, né, que é um componente que eu já me referi antes, mas não dentro da inteligência emocional, que é a empatia, que é a habilidade que eu tenho de me colocar no mundo do outro e enxergar o mundo do outro com os olhos desse outro e não com os meus olhos. E olha que interessante quando eu consigo fazer isso, né? Eu vou estar fazendo com que a minha relação com o outro seja uma relação mais tranquila, mais natural, né? Onde eu consigo entender o que ele está sentindo, porque eu estou enxergando com os olhos dele. Se eu fosse o fulano de tal, tivesse nascido no ano que ele nasceu, sendo criado pela família que ele criou, passado pelas dificuldades, pelas felicidades que ele passou, quem que eu seria? E a gente, muitas vezes, a gente não consegue fazer isso. Porque muitas vezes a gente já está escutando o outro, não é para entender o que ele está nos dizendo, a gente já está escutando para responder. Então a gente está reagindo ao outro. E quando a gente está reagindo, a gente não consegue ser empático. Então é importante a gente entender, Carl Rogers já dizia isso, né? Da importância da empatia para as relações humanas, para o processo de tornar-se pessoa. E nós chegamos no quinto componente da inteligência emocional, que são, né, as habilidades sociais, que é a habilidade que eu tenho de me relacionar no mundo onde eu vivo. Então, o que é importante eu também entender desse processo? Que a nossa vida ela é feita de relacionamentos. Exemplo disso é o quanto a gente está incomodado, né, com o período que nós estamos vivendo de isolamento. A nossa vida é feita de relacionamentos. Só que muitas vezes a nossa habilidade social não está tão adequada e eu tenho dificuldade em me relacionar com as pessoas. Agora vamos imaginar juntos. Se você está no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, se você está, sei lá, na sua família, e você olha ao seu redor e você tem 10 pessoas, por exemplo, esperando a oportunidade para puxar o seu tapete, porque a sua habilidade é muito ruim de conviver com as pessoas. Você não está sabendo lidar com seus sentimentos, você está tendo dificuldade de expressar o que você sente, você está com dificuldade nesse processo de tornar-se pessoa. Percebe o quanto que a sua vida fica mais difícil?
Percebe o quanto que fica mais difícil quando você não tem habilidade com as pessoas? E às vezes a gente vai perdendo essa habilidade por coisas bobas, né? A gente acha que a gente está certo e pronto, né? Então, quando a gente consegue entender que é importante as nossas habilidades sociais, eu consigo mostrar um outro cenário. Imagina que nesses mesmos ambientes, na escola, em casa, no trabalho, com a família, com os amigos, você tenha 10 pessoas esperando uma oportunidade para te retribuir de algo que você fez. A sua vida fica muito mais fácil. Se você der qualquer escorregão, já tem um monte de gente ali chegando para te acolher. Por quê? Porque você tem habilidade social. Porque você consegue lidar com pessoas. E o momento que nós vivemos está exigindo isso, que a gente tenha habilidade social, que a gente saiba lidar com as pessoas, que a gente saiba lidar com as diferenças, com as adversidades, porque o mundo VUCA que nós estamos vivendo está cheio disso. As coisas estão acontecendo muito rápido, as coisas estão muito incertas, elas estão muito complexas, né? Volátil, incerto, complexo, está muito ambíguo, várias maneiras de enxergar a mesma coisa. Como que eu não vou conseguir ser empático se tem várias maneiras de enxergar a mesma coisa? E quando a gente consegue desenvolver a nossa habilidade social, a gente chega nesse ponto de a gente melhorar ou de facilitar o ambiente onde a gente vive. Então, dentro, Cristina, desse contexto, né, do que fazer nesse processo para se atualizar, eu acho que eu sou um pouco suspeito para dizer, mas eu sempre penso nessa situação das nossas habilidades sociais, da nossa empatia, da nossa motivação, do controle das emoções e da autoconsciência, né? Que é, de fato, a inteligência emocional. Acho que é uma ferramenta bem interessante que está disponível para todos, né, o tempo inteiro, e que se a gente utilizar a nosso favor, a gente vai se dar melhor nesse mundo VUCA que está aí com a gente.